ensaio, a gente garante que a memória muscular seja ativada e evita que a gente cometa um erro por falta de treino. Memória muscular. Lembra disso. Oi, Andressa Bodê aqui. Boas-vindas ao Pode Ser. Eu andei pensando sobre a técnica milenar da dublagem brasileira, em que a gente assiste a cena primeiro. Os ansiosos de plantão questionam essa necessidade e a gente pode falar sobre isso. Muitas vezes o foco está em não errar a fala. Mas para não errar, assistir a cena é primordial. Primeiro, a gente tem que ver a velocidade da fala da personagem, onde ela tá, o que ela tá fazendo, com quem que ela tá falando, se ela tá com a boca cheia, se ela tem alguma alteração na fisiologia como um todo, no corpo ou até no sistema fonatório ou fonador. É preciso saber o contexto da conversa, quais roupas que a personagem está usando, que cenário em que ela se encontra, em que momento histórico ela está, quando não for uma fantasia criada, qual timbre. Não é só ler o texto. Esses dados são deliciosamente dispostos para o deleite do público. E por que não para você? E para fazer a versão brasileira dessa cena, é claro que ter uma boa dicção é importante, mas não é o mais importante. Na real, talvez seja o de menos. Ter consciência corporal, logo consciência vocal também, vai te fazer ter mais acessibilidade para chegar num resultado sensorial da personagem, da pessoa que você está dublando. E saber ler as pessoas, se interessar genuinamente pelas pessoas, vai te ajudar a se interessar pela cena quando for dublar ou até mesmo narrar, dirigir, atender um cliente, dar aula, conversar com o crush. Sair do autocentrismo é o melhor presente, olha o trocadilho, presente, que você pode se dar agora. Vou repetir, sair do autocentrismo não é sobre você, mas é sobre o que você tem para receber e entregar para o aqui e agora. É o melhor presente que você pode se dar agora. Bom, assisti a cena. Entendi a cena? Vi? Li a personagem? Beleza. Agora eu vou ler o texto junto com a personagem. Saia lendo o texto, já batendo o olho no texto e na tela para marcar as pausas, as respirações, as ações físicas. É importante compreender o texto, usar o texto como guia e não como uma regra. Eu posso mudar o texto dentro do contexto. Para fazer a personagem falar português, vai acabar sendo mais prazeroso quando o foco não está no resultado que você quer dar, mas quando o foco está no trilhar as expressões físicas e verbais da personagem. Trilha junto, experimenta sentir junto com a personagem, se conecta a ela. Aí, mecanicamente, o seu corpo também vai acabar internalizando com o treino que você vai aprimorando a memória de curto prazo e a memória muscular. Quando você ensaia junto com a personagem, você ativa a memória muscular. Então, você consegue, dentro do ensaio, marcar melhor as pausas, quando que ela vai respirar, qual reação vai acontecer. E enquanto você estiver treinando, anota no Word que você tem aí, num papel, anota direto no texto, da forma com que você se sentir mais confortável e da forma mais viável possível. Beleza? É no ensaio que você vai perceber onde parar, quando respirar e qual reação vai rolar. Bom, na sensação de segurança, depois que você ensaiou, quantas vezes você sentir necessidade, aí sim, na sensação de segurança, você vai gravar para valer. E nessas 3 etapas, é importante a gente estar inteiro. Esteja inteiro nessas 3 etapas, sabe? Ouça o captador de som, caso ele te peça para se afastar ou se aproximar do microfone, tomar cuidado com o puff. Ouça o diretor, porque ele conhece a obra como um todo. No geral, os diretores assistem a obra e eles têm os dados dos cenários como um todo também. Então, mais importante do que saber falar, para dublar também é muito importante saber ouvir e ouvir bem, ouvir por inteiro. Evita pensar que é sobre você ser um bom profissional, ou que é sobre você impressionar o diretor para ser chamado ou chamada mais vezes. O que te torna uma pessoa impressionante é a sua capacidade de viver genuinamente o presente e se relacionar com a equipe, com a cena, com o crush. Eu tô querendo estender essas dicas para você conquistar amizades e paixonites agora. Bom, é exatamente quando você se interessa
se torna inteiro no instante agora, é que você se sente mais leve e mais confortável para não impressionar, mas ser impressionado pela cena em que você está experienciando na sua vida, sabe? Por que você fica mais leve? Porque você para de pensar no futuro e para de pensar no passado. Você vive o presente como um todo. Isso é muito legal pensar, porque se você está no instante agora, você não sabe o que vai acontecer, né? Então você fica inteiro e disponível para improvisar, para viver de fato e viver o presente, sem se basear com o que aconteceu ou com suas ilusões sobre o futuro. Faz sentido? Bom, eu vou repetir então rapidinho. Quando você se interessa, quando você se torna inteiro no instante agora, é que você se sente mais leve e mais confortável para não impressionar, mas ser impressionado pela cena em que você está experienciando a sua vida. É sobre o que você tem para receber do momento antes de oferecer para o momento. Sente o lugar quando você chega. Dubla na sensação de disponibilidade, com foco no trilhar, e aí o resultado vai te surpreender. Geralmente é uma boa surpresa. Ficamos por aqui, pode ser? Então até a próxima e não esquece de me mandar mensagem. Me fala um pouquinho sobre como você se sentiu depois de ouvir esse podcast, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!